Fala aí, galera do Corujão Vascaíno. Estamos chegando aqui com aquele nosso vídeo noturno, trazendo aquelas notícias, aquelas informações gostosas do Vasco da Gama. Eu tinha falado no vídeo de ontem que eu ia trazer uma informação sobre o Garré, informação nossa. Eu postei lá no X, fiz um shortzinho mais cedo, vou trazer para vocês aqui que o Vasco recebeu mais de uma sondagem de times argentinos por Benjamin Garré. E o empréstimo para o ano de 2026 não está descartado. Lembrando que o Garré tem contrato com o Vasco até o final de 2027. Nos últimos 3 meses, o Garré entrou em campo apenas uma vez. Foi na vitória do Vasco contra o Bahia em São Januário, entrou por 10 minutos. Garré atuou em 21 oportunidades, sempre entrando nos jogos, nunca começou como titular, não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Então, há grande possibilidade, se pintar uma boa proposta, do Vasco emprestar o Garré para o futebol argentino. Eu acho que seria uma boa para, de repente, o jogador ganhar minutagem, né? E quem sabe fazer uma boa temporada lá na Argentina para o Vasco tentar recuperar a grana que investiu no Garré. Não é fácil, né? Enfim. Nós trouxemos uma informação aqui, vou até colocar na tela aqui, vou compartilhar com vocês. Em torno de 3 semanas atrás, mais ou menos, a gente trouxe uma informação sobre o Puma Rodrigues, tá? É esse vídeo aqui, ó. Renovação encaminhada. Tá vendo aqui, ó? Videozinho ali com o Puma puxando a camisa lá. Isso tem 3 semanas, né? Que nós publicamos isso. E hoje saiu aí nas redes sociais, nas mídias, e eu quero confirmar essa informação, que realmente o Puma Rodrigues vai renovar com o Vasco. Provavelmente por 2 anos. Renovação. O Puma tem contrato com o Vasco até somente ao final desse ano, né? E com a renovação que deve acontecer até o final do mês de novembro, o Puma ficaria por mais 2 anos no Vasco da Gama. Naquele vídeo que eu postei há 3 semanas atrás, a informação que eu trouxe é que não haveria um aumento salarial para o Puma. O Puma que ganha algo em torno de 300 a 350 mil reais. É o salário do Puma, que é um salário já considerado alto, né? Lembrando que o Puma veio trazido, né, pela 777 Partners, né? Ela contratou o Puma com aqueles salários padrão 777. E aí a ideia era fazer essa renovação de contrato com o Puma por 2 anos, não havendo aumento de salário, mas dando um percentual do passe para o Puma. Algo em torno aí de 20% a 25%. Tá? Então, a negociação deve ser nesses termos, salvo alguma mudança que ocorreu nos últimos tempos aí. O fato é que o Puma quer ficar no Vasco, né? Sabe que no Vasco ele voltou a ter oportunidades, né? O Puma tem se demonstrado muito solícito com o Vasco da Gama, tanto que ele pediu dispensa da seleção uruguaia, já retornou, já treinou hoje com o grupo, né? Participou da preparação final para o jogo contra o Grêmio, né? E vai ser o titular na partida dessa quarta-feira, às 21h30. Né? Então, essa renovação de contrato aí está muito bem encaminhada e pode acontecer e deve acontecer até o final desse mês de novembro. Bom, para o jogo contra o Grêmio, nosso professor Diniz vai promover algumas mudanças. Algumas forçadas, né? O caso do PH, por exemplo, que está suspenso, e aí entra o Puma no lugar dele. A gente tem a questão do Cuesta e do Andrés Gomes, que estão, inclusive, com a seleção colombiana que está jogando nesse momento, né? Lá nos Estados Unidos. O jogo está 0-0 nesse momento com a Austrália. Cuesta e Andrés Gomes estão no banco de reservas, não começaram como titulares, né?
O Cuesta tinha começado no jogo passado, saiu no intervalo e o Andrés Gomes sequer entrou, né? O PH também hoje não entrou no jogo da seleção, né? Foi lá, deu uma passeada, mas está valendo, foi convocado. Espero que ele, nos treinamentos, tenha ido muito bem, né? Então, o Cuesta e o Andrés Gomes com a seleção colombiana não vão poder participar também do jogo, né? E com isso, a tendência é termos Hugo Moura na zaga ao lado de Robert Renan. As opções seriam Lucas Oliveira ou Lucas Freitas. Entre essas três, o Hugo Moura deve formar a zaga com o Robert Renan. E aí, a gente tem a questão do meio e do ataque. Porque o Hugo indo para a zaga abre uma vaga ali de primeiro volante, visto que a gente tem o Barros e o Coutinho no meio-campo. E abre uma vaga também no ataque, já que o Andrés Gomes não vai estar. Quem é que vai estar ao lado de Ryan e Nuno Moreira? A grande questão é a seguinte: o Diniz pode surpreender na escalação do jogo contra o Grêmio. Da seguinte forma: talvez pela primeira vez ele faça uma mudança de esquema, uma mudança real de esquema, né? E aí, meus amigos, sobraria para o Verratti. O Verratti não entraria como titular, como alguns aí vêm anunciando, né? Isso tudo aqui nós estamos tratando na especulação, né? Na base da especulação, tá? Então, o Verratti não seria titular. Ele deixaria no ataque apenas o Ryan e o Nuno Moreira e o Coutinho encostando um pouco mais. Porque aí ele formaria o meio-campo, e a gente demos em primeira mão essa informação aqui, que o Thiago Mendes seria titular nesse jogo contra o Grêmio, né? E a gente mantém essa informação. O Thiago Mendes como primeiro volante, o Barros na sua posição de segundo homem, e aí ele entraria com o Tietê, fazendo um trio de volantes. Então, a escalação seria o Léo Jardim, o Puma na lateral direita, Hugo Moura e Robert Renan na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda e um trio de volantes, com Thiago Mendes como primeiro volante, Barros jogando de segundo homem e o Tietê jogando de terceiro homem, né? Fazendo uma trinca, né? Com o Coutinho um pouquinho mais à frente, um losango no meio-campo e na frente apenas no ataque, Ryan e Nuno Moreira. Sem posição fixa, né? Os jogadores se movimentando mais ou menos como foi a movimentação no jogo contra o Santos, que nós ganhamos por 6-0. Então, essa é uma possibilidade, sim, de acontecer uma mudança de esquema e o Diniz surpreender. Esse time, ele treinou. Em algum momento, durante essa data FIFA, né, houve um treinamento com essa possibilidade. Como também treinou o ataque com Ryan, Verratti e Nuno, Thiago Mendes, Barros e Coutinho. Ou seja, essa dúvida nós só vamos esclarecer momentos antes do jogo, quando sair a escalação, uma hora antes do jogo. Mas há sim, volto a dizer, uma possibilidade de uma mudança de esquema aí para o jogo contra o Grêmio, o que eu acho muito válido, tá? Eu, sinceramente, acho muito válido, porque os times já sabem a forma do Diniz jogar e já vem acompanhando a escalação que o Diniz vem colocando em campo. Ele não tem mudado praticamente nada. Quando muda, né, é por problema de contusão, data FIFA, algum jogador suspenso, né? Ele não surpreende na escalação, né? Mesmo as trocas que ele faz durante o jogo já são trocas meio que definidas, né? Bota o Matheus França, às vezes tira o Coutinho, aí puxa alguém lá para fazer o segundo homem, né? Já tirou o zagueiro, empurrou o Hugo Moura para lá. Ou seja, né, quando o Verratti não está em campo, o Vasco está precisando, ele bota o Verratti. Aí, quando o negócio o bicho está pegando mesmo, bota dois centroavantes, coloca o GB e o Verratti lá dentro, né? Que até contra o Vitória deu certo, mas só contra o Vitória. Nos outros jogos não deu, né? Enfim, gente, é um jogo que a gente precisa da vitória. Se a gente sonha ainda com uma remota possibilidade de Libertadores, né, de pré-Libertadores, tem que ganhar do Grêmio.
né? Os últimos 5 jogos que faltam aí, cara, a gente vai ter que pontuar aí, porra, pontuação de G4, né? Nível de galera que tá lá em cima. Porque senão não chega e aí vai depender de uma vaga na Libertadores, sendo campeão da Copa do Brasil, né? Também dá. Ou seja, tudo é possível. Possibilidades nós temos, meus amigos. Agora a gente tem que buscar. Temos que jogar amanhã com coragem, com disposição, que a gente não, há muito tempo a gente não está vendo nesses últimos jogos, né? Pô, um time junto, coeso, né? E, porra, com vontade de ganhar, né? Com disposição de ganhar. Um time ligado desde o primeiro momento do jogo. Não esperar tomar um gol para poder querer jogar, né? E sem medo, né? Vamos jogar lá na arena dos caras lá sem medo. O time do Grêmio também não tá lá essas coisas, não. É isso aí, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal, né? Vire membro, é para qualquer hora você tá aqui na bancada comigo, falando sobre Vasco, discutindo, desabafando. Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. Amanhã, após o jogo, volto com pelo menos com um shortzinho aí, falando rapidamente do jogo, e provavelmente na quinta-feira faço um vídeo, né, mais elaborado aí, torcendo muito por uma coisa que a gente não faz há muito tempo, que é falar Vitória Vascão. Vamos ver se amanhã dá certo. Abraço, gente. Até a próxima.